Olá, eu sou a professora Vonesca Rodrigues, estou contribuindo com o primeiro congresso online de urgência e emergência. A princípio, quero agradecer o convite da comissão de organização que entrou em contato a fim de que eu estivesse contribuindo com a temática classificação de risco no contexto da pandemia, especificamente pandemia de Covid-19 e classificação de risco, que muda. Então, estarei trazendo informações relevantes sobre classificação de risco e suas adaptações ao contexto da Covid-19. Sou enfermeira, sou emergencista, também sou especialista em gestão em serviços de saúde, sou doutora em ciências da saúde, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri, sou professora adjunta, tenho experiência nos diversos níveis de atenção à saúde, desde a estratégia de saúde da família aos serviços de alta complexidade. Tenho orgulho e prazer em dizer que contribuí para com a implantação dos serviços de emergência pré e intra-hospitalar do Cariri cearense, na oportunidade da implantação do serviço de emergência em hospital de alta complexidade, também implantamos o serviço de classificação de risco, então devo dizer que sou classificadora de risco e também auditora, habilitada pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. Espero que as informações aqui trazidas sejam relevantes para a vida profissional de vocês, assim como espero que vocês fiquem comigo até o fim desse vídeo. Está em curso uma pandemia causada pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus, que faz parte aí de uma grande família viral, que causam infecções respiratórias geralmente leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum, mas alguns podem causar síndromes respiratórias graves, Então, a pandemia em curso é causada pelo SARS-CoV-2, que faz parte da família do coronavírus. Então, senhores, esta pandemia, ela trouxe diversos impactos negativos, no contexto da saúde da sociedade, assim como no contexto socioeconômico. A magnitude desta doença pode ser constatada em números que eu trago aqui para vocês. É claro que ao assistir esse vídeo, esses números já devem ter sofrido alterações. Em todo o mundo, foram registrados 36 milhões de casos e 1 milhão de óbitos. Em nosso país, no Brasil, foram registrados mais de 5 milhões de casos, assim como mais de 148 mil óbitos. Então, é só para a gente entender, revisitar o contexto pandêmico com relação aos seus números, para a gente entender a magnitude dessa doença para a sociedade. Diante da pandemia, alguns protocolos para melhor assistência à saúde, proteção à vida da sociedade, também preservar a vida dos profissionais de saúde, eles trazem algumas novas informações, acrescentam novas informações aos seus protocolos, assim como também adaptações, E não foi diferente com a classificação de risco. Então, o protocolo, o guideline para a RCP, trouxe acréscimos aos seus protocolos. Outros protocolos de assistência à saúde não poderia ter sido diferente com a classificação de risco, que é considerada o coração dos serviços de emergência no que diz respeito à organização. Então, quais são essas alterações, quais são essas recomendações para a classificação de risco? Primeiro, a gente vai revisitar o conceito de classificação de risco, que é tido como tecnologias usadas em situações em que a demanda de pacientes em um serviço
em que a demanda de pacientes em um serviço de urgência excede a capacidade de resposta imediata a todas as demandas. Esse serviço de classificação de risco, essa técnica, essa tecnologia, ela vem fazer o quê? Ela vem priorizar o paciente de acordo com a sua gravidade. Então, desconstruindo modelos tradicionais, antigos, de atendimento por ordem de chegada. Eram atendimentos, né, que colocavam aí em risco a vida da população. Por quê? Se alguém com cefaleia, uma cefaleia sem chances de agravar, de complicar esse paciente no que diz respeito à sua saúde, né, de levar esse paciente a condições mais graves, até mesmo a risco aí de morte, esse paciente, se ele chegasse primeiro a um serviço de saúde e uma pessoa com sinais de infarto chegasse posteriormente, como o atendimento era por ordem de chegada, o paciente menos grave, ele recebia atenção precoce, né? E aquele paciente que chegou depois ficaria esperando na fila. E aí acabava aqui complicando e vindo a óbito. Então, a classificação de risco, ela vem nesse sentido, né? De desconstruir um modelo de assistência que era por ordem de chegada, e aí ela veio priorizar a gravidade, né? Na verdade, veio priorizar os pacientes por gravidade. Como assim? Os pacientes mais graves, que são identificados mais graves, eles recebem atendimento primeiro. Então, eles são o tempo para atendimento dos pacientes mais graves deve ser otimizado. E aí, essa classificação de risco, ela vem organizar, em especial, os serviços de urgência e emergência nesse sentido. Então, é uma classificação que geralmente é feita por cores, e essas cores, elas identificam aí o nível de gravidade destes pacientes. A classificação de risco, para a classificação de risco, senhores, a prioridade é a vida. Então, ela serve, portanto, como uma diretriz de ordenamento para o atendimento em emergência, priorizando aqueles pacientes sob condições clínicas de maior risco. Neste momento, né, aqui, nesta abordagem sobre classificação de risco, nós vamos trazer em especial o sistema de classificação de risco de Manchester. Por quê? Porque atualmente é o mais utilizado no Brasil, né? E vem sendo amplamente difundido, certo? Existem outros protocolos para classificação de risco, como o protocolo australiano. O próprio Ministério da Saúde traz o material referente à classificação de risco, mas a gente vai utilizar aqui hoje, certo? A nossa fala vai ser em torno do protocolo de Manchester. E aí eu trago para vocês um marco cronológico para fins de compreensão de como essa disseminação, né, da implantação da classificação de risco, ela vem acontecendo no país e fora dele. Então, em 1994, na cidade de Manchester, surge como uma solução para problemas locais, né? Depois, aí no Reino Unido, ele foi difundido para outros hospitais, mais ou menos aí em torno do ano de 1996. Em 1999, tornou-se padrão para vários países europeus, né? Então, Portugal inicia aí a implantação da classificação de risco nos seus serviços de saúde. No Brasil, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais é pioneira, né, na implantação do serviço de classificação de risco utilizando o sistema de Manchester. Então, isso ocorre aí em 2007. E aí, hoje, diversos estados adotaram o sistema de classificação de risco, né, utilizando o protocolo de Manchester. A própria Política Nacional de Humanização recomenda fortemente a implantação da classificação de risco nos serviços de saúde, em especial nos serviços de
emergência. Qual é o método para classificação de risco nos serviços de emergência, né? Como é que se faz? Quais são os caminhos? Como é que esse instrumento ele é utilizado, né, para ser considerado aí o coração dos serviços de emergência no que diz respeito a aspectos de organização? A gente já sabe que ele é, né, muito importante para esses serviços, porque ele vem priorizar o paciente por gravidade. Então, se eu priorizo o paciente por gravidade, eu diminuo aí a quantidade de óbitos nos serviços de emergência, porque pacientes graves vão receber atendimento precoce, tendo maiores chances de sobreviver, né? Todos os profissionais que atuam no serviço de emergência devem ter noções básicas de classificação de risco. Seja médico, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, técnico em enfermagem, o pessoal ali da recepção que faz o acolhimento desse paciente. Então, todos os profissionais que atuam nos serviços de saúde, em especial nos serviços de emergência, devem ter noções básicas sobre a classificação de risco, garantindo que ela seja, né, utilizada de forma legítima, de forma efetiva, promovendo aí qualidade de assistência para a população. Então, veja bem, o método, né, baseia-se na queixa principal do paciente, que direciona o enfermeiro a um fluxograma de condição clínica. Então, isso está posto, né, no livro de classificação de risco, né, do Grupo Brasileiro de Classificação de Risco do Sistema de Manchester, né? Então, ele traz o enfermeiro, porque nos serviços, geralmente, quem classifica o risco desse paciente é o enfermeiro. Ele identifica a gravidade desse paciente, não faz o diagnóstico. Ele identifica a gravidade desse paciente e aí promove o encaminhamento desse paciente para assistência médica. Então, cada fluxograma contém discriminadores. Então, basicamente, a classificação de risco se baseia na queixa principal, que vai levar o classificador à escolha de um fluxograma. Este fluxograma prevê discriminadores que vão ser aí escolhidos de acordo com o que o paciente apresenta, né? Fisiologicamente falando. Então, padrões fisiológicos vão ser observados de acordo com o que determina o fluxograma, e aí na escolha do discriminador, chegando na verdade este discriminador, o discriminador vai levar o classificador à prioridade desse paciente. Então, qual é a prioridade? É uma prioridade urgente ou não urgente? E aí determinando quanto tempo esse paciente pode aguardar pela assistência em saúde em segurança, certo? Então, é basicamente isso a classificação de risco. Então, essa classificação ela vai ser descrita por cores. E aí, essas cores elas vão indicar o tempo máximo para o primeiro atendimento médico. Então, o protocolo ele vem dizer assim: esse paciente pode ser vermelho, pode ser laranja, pode ser amarelo. Então, de acordo com a classificação por cores, essas cores vão indicar o tempo máximo que ele pode esperar em segurança, né? Após esse tempo, esse paciente pode sofrer complicações, né? Pode agravar o seu quadro clínico e pode vir a óbito. Então, essa classificação ela vem otimizar o tempo de assistência à saúde de acordo com a gravidade desses pacientes. De forma simples, quem é mais grave é atendido primeiro. Pronto. Então, não tem isso de ordem de chegada, né? É pela prioridade aí do que o paciente vem apresentando em termos clínicos. Então, o paciente mais grave, ele vai passar na frente de todos os outros pacientes, né? Então, ele vai ser atendido primeiro, de forma simples, né? O fluxo. Então, como é o fluxo de uma classificação de risco? Como é que uma classificação de risco, ela se organiza aí em fluxo? Primeiro, esse paciente vai chegar ao hospital, né? Vai chegar
ao serviço de emergência, a uma UPA, a um pronto-socorro, a um hospital de nível secundário, a um hospital de nível terciário, vai chegar um serviço de saúde. Ele vai ser atendido ali, na verdade, acolhido, né, por uma recepção. Então, vai ter um profissional que vai acolher este paciente, né, vai ali fazer a ficha, e aí vai dar as primeiras orientações, para onde ele vai se encaminhar, né, para poder ter a sua demanda ali sanada. Então, ele vai ser acolhido, vai fazer a sua ficha, vai passar pela classificação de risco, que geralmente o classificador é o enfermeiro, habilitado para classificar, importante dizer isso, e aí então esse paciente, tendo sua prioridade determinada, ele vai ser encaminhado para o atendimento médico ou para o atendimento da equipe multidisciplinar. Sempre importante frisar isso, né? Esse atendimento multidisciplinar, esse contexto multidisciplinar, porque parte-se da lógica que todo atendimento em saúde é feito em equipe, né? Feito por uma equipe multidisciplinar. E aí, de acordo aqui com a sua prioridade, né, de assistência, esse paciente, ele vai aguardar ou não o atendimento. Então, se ele é classificado como um paciente vermelho, ele é um paciente de emergência. Então, ele deve ser atendido imediatamente. Se ele é classificado como laranja, ele é um paciente muito urgente. Ele pode aguardar, mas não pode ser um período demasiado de tempo. O paciente que é classificado como um paciente amarelo, a sua prioridade, ela é urgente. Ele vai aguardar, se tiver ali um paciente que foi classificado como prioridade vermelha ou laranja, né? Então, primeiro vermelho ou laranja, eles vão ser atendidos na frente do amarelo. Mas o protocolo traz que ele não deve aguardar mais que 1 hora para receber o primeiro atendimento. Verde, pouco urgente, e o azul é não urgente. Geralmente são pacientes, né, para procedimentos aí eletivos. Espero que eu esteja me fazendo compreender. Tema de extrema relevância. Para fins de compreensão, eu trago um exemplo de um fluxograma previsto pela classificação orientada, né, pelo protocolo de Manchester. Então, esse sistema de Manchester de classificação, ele tem aí 55 fluxogramas, né, que você pode estar se encaminhando para um deles mediante a assistência de acordo com a queixa do paciente. Então, aqui eu trago um exemplo de como um fluxograma ele está sendo organizado, certo? Então, eu tenho um fluxograma. Vou dar aqui um exemplo. Dispneia em adulto, mal-estar em adulto, cefaleia, dor abdominal. Então, eu tenho diversos fluxogramas, certo? Que aí, mediante a queixa do paciente, o classificador, ele vai estar escolhendo um fluxograma. Neste fluxograma, eu tenho aqui previstos discriminadores, né? E, diante dos discriminadores, né? Você observando os discriminadores, alguns discriminadores, eles vão solicitar ao classificador que observe parâmetros fisiológicos do paciente, como saturação de oxigênio, avaliação neurológica, em especial do nível de consciência, nível de glicemia, frequência cardíaca. Então, esses discriminadores aqui, eles vão, a escolha de um deles vai levar o classificador a uma prioridade, certo? Identificada por cor, certo? Estou me fazendo entender, senhores? Então, eu tenho 55 fluxogramas previstos, né? Pelo sistema de classificação de risco, utilizando o protocolo de Manchester, previsto aí no sistema de Manchester de classificação de risco, certo? Dentro desses fluxogramas, você vai encontrar discriminadores como, tipo, obstrução de vias aéreas, respiração inadequada, choque. Chegando a um discriminador desse, o classificador deve parar a classificação e se encaminhar, deve parar, né, de observar, na verdade, os discriminadores e se encaminhar
para a classificação que o discriminador apontar. Então, se o discriminador aponta que esse paciente ele é vermelho ou laranja, o tratamento é imediato. É um paciente de emergência. Se o discriminador aponta que esse paciente, a prioridade dele é amarela, está dizendo que ele pode aguardar um pouco, mas que o atendimento também deve ser precoce. Se o discriminador aponta que ele é um paciente verde ou azul, esse tratamento ele é eletivo. Então, eu estou te dizendo aqui como é que se organiza um fluxograma para que esse risco possa ser classificado. Como vocês puderam ver, ao utilizar um protocolo, nós estamos fazendo uma classificação de forma responsável, baseada em evidências científicas. Não é de qualquer forma, não é mediante o achismo. Por isso que o classificador, por isso que o médico, por isso que os profissionais, eles devem ter noções básicas de classificação de risco. Em especial, este classificador, né? Porque ele vai estar identificando aí, vai estar determinando aí qual é a prioridade para atendimento desse paciente. Então, já pensou? Se o classificador ele diz que é um paciente verde, que o tratamento é eletivo, mas na verdade esse é um paciente laranja, que o tratamento deveria ter sido de forma imediata, talvez esse paciente venha sofrer prejuízo à saúde e venha até mesmo apresentar um desfecho desastroso como óbito, certo? Lembrando que ao classificar esse paciente verde, amarelo, né, ao longo da espera, esse paciente pode se agravar e essa classificação pode se alterar, certo? Pode subir aí para uma prioridade laranja ou vermelha, devendo ser atendido imediatamente. Então, fluxograma, você vai escolher mediante a queixa principal do paciente. Escolhendo esse fluxograma, você vai observar os discriminadores, né, os discriminantes existentes ali no fluxograma, que vão também solicitar o classificador, em alguns casos, a observação de parâmetros fisiológicos, como frequência cardíaca, saturação, dentre outros. Ao chegar aí no discriminante, o classificador deve parar, né? Não deve continuar observando os outros discriminantes, e aí vai identificar aí qual é a prioridade, vai chegar na prioridade para atendimento deste paciente, ok? Existe um tempo para fazer essa classificação. O Grupo Brasileiro de Classificação de Risco preconiza que não se fique um tempo demasiado com esse paciente, né? Já que a intenção é priorizar e otimizar o atendimento, né? Priorizar o atendimento devido diante da gravidade e otimizar esse tempo para atendimento. Então, orienta-se que essa classificação seja feita em torno de 3 minutos, né? E diante da chegada do paciente ao serviço, ao tempo de fazer a ficha, passar pelo acolhimento na recepção e chegar a uma classificação, que isso não demore mais que 10 minutos, certo? Como é que funciona essa prioridade, né? Quais são os tempos determinados? Então, eu vou ali escolher um fluxograma de acordo com a queixa, o classificador deve determinar qual é a prioridade. Essa prioridade vai ser identificada por cores, mas o que quer dizer cada cor? Qual é a significação em cada cor? Que cada cor traz? Eu já sei que vermelho e laranja são pacientes de emergência, né? Amarelo tá aqui, deve ter um tratamento precoce. E que verde e azul são pacientes considerados não urgentes. Mas aí o que é que cada cor traz com relação ao tempo de atendimento, já que é para organizar a classificação de risco, é para organizar ali o serviço diante da gravidade do problema, otimizando esse tempo. Então, a classificação de risco, né, em especial, diante aí, levando em consideração o sistema de Manchester, que é o que nós estamos abordando aqui hoje, ela diz que, o sistema diz que um paciente considerado vermelho, a sua
prioridade sendo considerada vermelho, claro, paciente de extrema emergência, ele tem 0 minutos para ser atendido, ele não deve aguardar. Se ele aguardar, ele vai complicar e vai chegar a óbito, né? O paciente laranja, ele tem 10 minutos para ser atendido. Então, você deve estar observando aqui que o vermelho, ele tem prioridade com relação ao laranja. O laranja tem prioridade com relação ao amarelo, o amarelo com relação ao verde e o verde com relação ao azul. Então, se o médico observou que aquela pulseirinha ela é vermelha, geralmente os vermelhos, eles já vão ali para o eixo vermelho, serem atendidos no eixo vermelho. Não dá tempo de ir para a sala de classificação e depois, né, ser encaminhado ao eixo vermelho, a uma sala de reanimação. Então, se o médico identifica que ele é um paciente vermelho, ele deve ser atendido imediatamente. A equipe multidisciplinar deve iniciar aquele atendimento imediatamente. Se ele é identificado, classificado como um paciente laranja, o protocolo me diz que ele tem 10 minutos para aguardar em segurança, né? Ele tem 10 minutos para aguardar esse atendimento. Em até 10 minutos. Então, se não tem outra prioridade na frente do laranja, então ele já deve ter seu atendimento iniciado. Se esse paciente é considerado um paciente amarelo, a sua prioridade foi identificada como amarela, ele tem 60 minutos para ser atendido. Então, né, preconiza-se que ele seja atendido em até 60 minutos, porque em até 60 minutos ele vai aguardar em segurança, sem maiores prejuízos à sua saúde. O paciente verde pode esperar ali até 120 minutos, em até 2 horas, né? E o paciente azul vai aguardar aí um tempo, né, estimado de até 4 horas. Então, todos terão as suas demandas ali acolhidas, certo? Porém, os pacientes mais graves, eles vão ser atendidos primeiro que os outros pacientes considerados com menor gravidade ou que não são de urgência. Você vê a importância dessa classificação de risco aí nos serviços de saúde. Principalmente agora, em tempos de pandemia, né, em que a demanda para os serviços de saúde aumentou, né? Então, houve-se até o risco de colapso dos sistemas do sistema de saúde, né? Dos serviços de saúde. Então, essa demanda aumentou. E aí faz-se necessário, majoritariamente, a organização desses serviços, para que os pacientes eles não tenham prejuízos à saúde ou não tenham aí desfechos fatais. Então, mediante a pandemia, é claro que a procura por esses serviços, ela aumentou, né? Se a procura aumentou, deve-se organizar a logística para atendimento. E aí a classificação de risco é considerada uma tecnologia para que se possa ter aí uma organização e aí oferta de um serviço de qualidade para toda a população. Adentrando no assunto da Covid-19 e colocando aí a classificação de risco neste contexto da Covid-19, né, a gente vai agora trazer quais são as atualizações propostas pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, para que se tenha um atendimento eficiente, de qualidade e, sobretudo, seguro para a população e para os profissionais de saúde. O que é que esse grupo ele traz de novo? O que é que esse grupo ele traz de adaptação, de orientação, de recomendação? Todos os esforços para esta pandemia, diante dessa pandemia, majoritariamente são para prevenir ou controlar a disseminação desse vírus, tendo em vista o alto poder de contágio, né, do SARS-CoV-2. Então, os protocolos, eles se adaptaram, se vocês forem visitar o protocolo para parada cardiorrespiratória e outros protocolos, todas as recomendações, a maioria delas, estão em torno aí da proteção, né, do contágio, diante do contágio. Então, estão em torno aí da proteção dos profissionais de saúde
né, e para a população. Então, em adoção de medidas para evitar o contágio ou para controlar a disseminação desse vírus. Então, com a classificação de risco também não foi diferente. O que é que traz aí o grupo? Então, eu vou dizer aqui para vocês. O grupo, pessoal, ele reitera a importância imediata de separação de fluxos internos para pacientes que chegam ao serviço e apresentam sintomas respiratórios, né? Então, o que é que ele vem trazer? Ele diz que crie-se, adote-se, organize um fluxo interno e que esse fluxo e que seja previsto um fluxo especial para pacientes com suspeita de Covid-19. Que esses pacientes, eles fiquem separados de outros pacientes que não apresentam essa suspeita, justamente para evitar que esse contágio aumente, né? Para evitar a exposição da comunidade, da população como um todo, né? Em especial dessas que procuram os serviços de saúde, de evitar a exposição ao vírus, entende? Então, uma das orientações que o grupo traz é que se adote um fluxo especial para os pacientes com suspeita de Covid-19, que eles possam aguardar em locais separados, né, de outros locais que se encontram ali pacientes ou acompanhantes que não tenham suspeita de Covid-19. Então, esses pacientes devem seguir aí um fluxo diferenciado para a área exclusiva destinada à espera pelo atendimento. O que mais é recomendado pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Risco? Então, outra recomendação, outra orientação importante é que o paciente, ao ser acolhido na recepção, e essa recepção identificar que esse paciente está ali referindo sintomas que podem estar relacionados à Covid-19, ele recebe imediatamente máscara cirúrgica, ele e o seu acompanhante, né? Então, é o fornecimento, uma das orientações são, né, referentes aí ao fornecimento de máscara cirúrgica para pacientes com suspeita de Covid-19, antes de entrar na classificação de risco, antes de entrar ali para ser classificado. Ou, né, se isso passou pela recepção, o classificador de risco, identificando sintomas que estejam relacionados à Covid-19, essa máscara também poderá estar sendo fornecida mediante a classificação de risco, no momento da classificação de risco. Então, eu trago para vocês aqui duas orientações previstas, né, para a classificação de risco. Uma é com relação ao fluxo, que seja adotado um fluxo especial para que esse paciente possa estar esperando pelo atendimento, e outra é com relação ao fornecimento de máscara cirúrgica para o paciente, seu acompanhante, diante da suspeita de Covid-19, tá certo? Eu escuto muito, uma pergunta que eu escuto muito é, professora Vonesca, o protocolo mudou? Tem algum fluxo? Um fluxograma especial para Covid-19? A resposta é não. O protocolo é o mesmo. O protocolo em si, ele não traz alterações. Por quê? O objetivo desse protocolo é priorizar a gravidade, né? É priorizar o paciente de acordo com a sua gravidade. Então, não se adota aí um fluxograma especial para a Covid-19. Então, você vai entrar pela queixa principal, você vai escolher o fluxograma, continuar escolhendo o fluxograma pela queixa principal, e aí vai continuar identificando a prioridade desse paciente de acordo com o que ele apresenta, de acordo com seus sinais e sintomas clínicos que ele apresenta no momento, e aí identificando, indicando aí um atendimento precoce, né? Ou não, se não for de urgência,
para este paciente. Então, você vai continuar utilizando os fluxogramas normalmente de acordo com a queixa principal, certo? Então, não há um fluxograma específico, especial, pelo menos previsto pelo Manchester, para classificação de risco. Então, o método de classificação de risco clínico permanece inalterado, pois o protocolo de Manchester avalia o tempo de segurança de espera do paciente. A avaliação dos sinais e sintomas segue a metodologia aplicada, a mesma metodologia. E a prioridade clínica é determinada a partir do risco de morte ou de grande desconforto, independente da suspeita de infecção por Covid-19, tá certo? Então, continua se fazendo a classificação com o protocolo de Manchester. Esse protocolo não traz um fluxograma especial para Covid-19, continua se identificando aí a prioridade desse paciente para otimização do tempo de atendimento, e pacientes graves continuarão sendo atendidos primeiro de forma precoce, para que se tenha mais chances de sobreviver. Se o paciente de Covid-19, ele chega com desconforto franco-respiratório, né? Ele chega aí ao serviço apresentando um quadro grave, então ele vai receber uma prioridade, né? Vai ser identificado para esse paciente uma priorização para que ele possa ser atendido de forma precoce. Então, ele vai ser um paciente de prioridade grave e vai ser atendido de forma precoce, certo? Então, se ele chega ao serviço apresentando sintomas leves, né? Não se observa ali chances de se agravar em um tempo curto, um período curto de tempo, então ele vai aguardar o atendimento, assim como todos os outros, mas numa área especial, dedicada a pacientes com suspeita de Covid-19, para que se não exponha outros, certo? E aí, dali em diante, ele vai receber todas as recomendações, o médico vai identificar a necessidade ou não de internação e vai oferecer as devidas orientações, né? E aí são medidas que são importantes para prevenção, né, do contágio por parte de pessoas que estejam ali, que tenham procurado o hospital e permaneçam ali nas dependências do hospital, assim como dos próprios profissionais, tá certo? Então, o paciente COVID-19 vai ser classificado normalmente, vai receber aí a sua cor, que identifica a prioridade de assistência, tá certo? Então, diante dos sintomas da COVID-19, como tosse, febre, fadiga, são os mais comuns, congestão nasal, coriza, dor de garganta, esses sintomas que o paciente vítima de Covid-19 apresenta, podem estar previstos a observação, né, desses parâmetros fisiológicos ali no fluxograma. Então, o paciente apresenta sintomas majoritariamente respiratórios. O fluxograma vai prever a observação da saturação desse paciente, vai prever a observação da temperatura desse paciente, porque são discriminadores que estão previstos no fluxograma. Então, serve também para pacientes com suspeita de Covid-19. Aí eu trago aqui para vocês, em especial, o fluxograma referente a mal-estar, né? Então, esse fluxograma certamente vai ser um dos fluxogramas mais utilizados diante das possíveis queixas de pacientes com suspeita de Covid-19, tendo em vista que a classificação ela vai estar lá para identificar a prioridade, não para diagnóstico. O diagnóstico vai ocorrer posteriormente mediante consulta médica. Espero que eu esteja me fazendo entender. Se não, depois você pode estar me enviando e-mail ou pode estar me procurando nas redes e a gente pode aprofundar o diálogo sobre classificação de risco. Eu vou apresentar aqui para vocês um fluxograma para que se tenha melhor ideia do que se está comentando, do que se está falando, né? É o fluxograma de mal-estar em adulto. Então, o paciente, ele chega referindo mal-estar, poliqueixoso, né? Chega referindo desconforto respiratório, chega referindo tosse, coriza. Então, pode-se entrar pelo fluxograma, né? Pode-se iniciar a classificação de risco pelo fluxograma mal-estar em adulto.
Eu disse para vocês que o fluxograma vai estar, né, vai prever aqui discriminadores e vai prever também a observação de alguns parâmetros fisiológicos. Então, sendo ele COVID-19, suspeita de COVID-19 ou não, é o mesmo fluxograma, entende? Mas aí o paciente vai ser atendido da mesma forma, sendo COVID-19 ou não, de acordo com a sua prioridade, pelo risco que ele apresenta, né? Pelo risco de agravamento, né? Pela emergência que ele apresenta no momento. Então, olha, COVID-19 ou não, se ele tem obstrução de vias aéreas, ele é vermelho, ele vai ser atendido imediatamente. Se sua respiração está inadequada, já que a COVID-19, né, pode causar aí desconforto respiratório franco, complicações respiratórias graves, se o classificador identifica isso, ele vai ser vermelho. Então, ele é atendido imediatamente. Então, é importante dizer que assim que você identificar um discriminador que se encaixe na queixa, nos sinais e sintomas desse paciente, você vai parar, você não precisa mais observar os demais, isso é otimizar tempo. Então, você vai imediatamente encaminhar ele para o atendimento. Então, respondeu sim a um desses discriminadores, você chega à prioridade de atendimento deste paciente, né? Prevista pelo protocolo de Manchester, né? Que é um protocolo que traz aí evidências científicas, que é considerado um protocolo seguro. Por isso que o classificador tem que estar preparado e habilitado para estar em linha de frente, classificando o risco desse paciente. Se você responde não, ele não apresenta nenhuma destas condições aqui, então você vai observar a saturação, tá aqui um parâmetro fisiológico que o protocolo solicita que você observe. Então, se ele tem uma saturação de O2 muito baixa, você observou ali que ele tem uma saturação de O2 muito baixa, né? Muitas vezes até insuficiente para manutenção da nutrição das células, para a manutenção da vida, ele vai ser laranja. Então, ele vai ser atendido imediatamente. Todas as medidas serão adotadas para reverter o quadro, né? Então, ele tem aí em até 10 minutos para ser atendido. Em até, não é obrigado ele esperar esse tempo todo, não. Né? Porque para quem está em sofrimento respiratório franco, né? Não pode estar aguardando um tempo aí demasiado. Então, ele imediatamente vai receber a assistência e vai receber todas as medidas necessárias para a reversão daquele quadro e preservação da sua vida. Então, não tem aí uma oxigenação baixa. Ah, então desce. O que é que o protocolo te diz? Veja o pulso desse paciente. Então, se ele tem pulso anormal, laranja, você já vai parar aqui e encaminhar, né? Você já vai parar aqui e encaminhar esse paciente para assistência médica e multidisciplinar. Então, é um protocolo considerado eficiente. Se você responde não a qualquer uma dessas, você vai chegar a um discriminador especial que se encaixa bem nesses tempos pandêmicos, né? Então, risco especial de infecção. Então, você deve estar considerando esse discriminador, porque nós estamos em meio a uma pandemia causada pelo SARS-CoV-2, né? Que é um vírus com alto poder de contágio. Geralmente, o paciente vai apresentar aí sintomas leves, mas pode também se agravar. Então, risco especial de infecção, ele seria um paciente laranja. Então, ele ficaria ali menos tempo aguardando, né? Então, se expondo e expondo outros que estejam ali, compartilhando do mesmo espaço, e aí vai receber assistência médica, mediante a avaliação médica, o médico vai determinar quais serão os passos dali em diante, tá certo? Então, é um protocolo bastante eficiente para organizar esse atendimento, para, em especial, estar aí promovendo assistência de qualidade, sobretudo tentando preservar a vida das pessoas, certo? Então, esse aqui é um exemplo de um fluxograma. Ah, mas ele é COVID-19, ele vai ser verde, ele vai aguardar? Vai. Se ele não é um paciente grave naquele momento que foi classificado, e tem outros pacientes
grave, já que os serviços lotaram e tem outros pacientes graves, esses outros pacientes, Covid-19 ou não, eles devem ser atendidos com prioridade, tá certo? Então, você já começa aí a observar o desenho, o cenário, né, da importância da classificação de risco dentro desses serviços, em especial em tempos de pandemia, ok? Espero que vocês estejam compreendendo. Então, vamos mais adiante. Então, senhores, o que é que está previsto para esse paciente com suspeita de Covid-19 se ele não for grave? Porque não são só os pacientes graves que procuram o serviço, é uma realidade nossa, né, do nosso país. Então, o paciente pode ter uma classificação de risco na prioridade verde, não urgente. Mas se tiver risco de infecção por Covid-19, ele deve ter um fluxo especial com isolamento e precauções de contato, mesmo que o risco de morrer seja baixo. Então, ele vai sim ter sua demanda acolhida, ele vai sim receber atendimento, só que ele vai aguardar, né, em uma área diferenciada. Já que a disseminação do vírus é por gotículas que podem sofrer aerosolização, né? Então, ele vai aguardar, mas num ambiente especial, né, para pacientes com suspeita de Covid-19, evitando a exposição dos demais que estejam ali compartilhando as dependências do serviço, ok? Importante aqui para vocês, senhores, é de extrema importância, na verdade, garantir que todo paciente que chega à instituição tenha seu risco definido, né? Tenha a sua prioridade determinada, pela classificação de risco mais breve possível. Então, o protocolo diz assim, não espera mais que 10 minutos para esse paciente entrar numa sala de classificação, certo? Para diminuir o tempo aí de contato entre pacientes e diminuir também a disseminação da doença. Então, como vocês puderam observar, as orientações, elas são majoritariamente em termos de prevenção, né, do contágio, para proteção da população e dos próprios profissionais. Preconiza-se também que se tenha uma equipe, né, específica para o atendimento desses profissionais com suspeita de Covid-19, certo? Se tem uma equipe ali assistencial para unicamente ali, ou majoritariamente, para assistência desses pacientes com suspeita de Covid-19, certo? Porque aí vai se evitar o trânsito de pacientes pelos diversos ambientes do hospital, de urgência, né? E aí evitar a disseminação desse vírus, tá bom? Então, medidas de prevenção, né? De controle e prevenção aí de disseminação desse vírus. Então, é o que o grupo, ele traz de orientações, certo? Com relação à classificação de risco. Então, espero que eu tenha contribuído a termos de informação para a vida profissional de vocês. As orientações são em relação, né, as orientações trazidas pelo Grupo Brasileiro de Classificação de Riscos são em relação a um fluxo especial para estes pacientes, né, o fornecimento de máscaras cirúrgicas para acompanhantes e pacientes, acompanhantes se o hospital, né, permitir aí acompanhantes, então é mais em termos de prevenção, né, de disseminação aí desse vírus, tá certo? Os fluxogramas não mudam, não há um protocolo especial para Covid-19, tendo em vista que a função aí, o objetivo do protocolo de Manchester não é diagnóstico de Covid ou de outras doenças, mas sim a identificação do risco desse paciente e priorizar o atendimento desse paciente conforme o estado clínico que esse paciente apresenta, conforme aí a emergência que esse paciente apresenta, tá certo? Então, quero dizer que foi um prazer participar desse congresso, não poderia deixar de trazer aqui, de expressar a minha gratidão e o meu respeito aos profissionais de saúde, a todos os profissionais de saúde, em especial aqueles que estão em linha de frente no combate à Covid-19. Eu espero que este reconhecimento não fique só no campo do aplauso,
né? Não fique aí só no campo dos aplausos, mas que seja reconhecida mais que nunca a necessidade de cuidado a esses profissionais, de combate à precarização do trabalho destes profissionais, oferecendo melhores condições de trabalho para estes, né? Que estão segurando aí e estão majoritariamente na linha de frente no combate a esta pandemia, né? Que eles, sobretudo, não sejam esquecidos, porque eles sempre estiveram lá em linha de frente. Não só em tempos de pandemia, a pandemia também vai passar e eles continuarão lá. Então, que esse reconhecimento, ele perdure, né? Ele seja contínuo, que a gente também possa estar cuidando aí dos nossos bravos, dos nossos guerreiros, dos nossos profissionais da saúde. Então, a todos vocês, o meu abraço e o meu carinho, gratidão pelo convite. Caso você queira estar aprofundando o diálogo sobre classificação de risco, a gente pode estar conversando através do e-mail vonescar@gmail.com ou através do Instagram, né, que é uma rede social que eu utilizo, e a gente pode estar aí dialogando, né, continuando esse diálogo sobre classificação de risco, né, querendo visitar também as redes dos nossos projetos, né, da Liga Acadêmica em Emergência e Terapia Intensiva, do atendimento pré-hospitalar na comunidade, ou do nosso grupo de pesquisa, o GPAIS, que é um grupo de estudo e pesquisa sobre práticas avançadas em saúde, sintam-se à vontade em estar nos procurando para, né, a gente poder aí estar compartilhando saberes, certo? Já que o conhecimento, ele é infinito e ele não tem um dono. Então, muito obrigada a todos, até uma próxima oportunidade.